Semana passada eu estava no mercado comprando umas coisas. Na fila do caixa, na minha frente, tinha uma senhora, devia ter uns 65 anos. Ela estava pagando as compras e o cartão negou. Ela tentou de novo. Negou. Tentou outro cartão. Negou também. Aí ela começou a tirar os produtos da sacola, tipo assim: tira esse, deixa só o arroz e o feijão. Mano, aquilo me partiu o coração. Mas o que me quebrou mesmo foi o que ela falou baixinho pro atendente. Desculpe incomodar, filho. É que eu trabalhei a vida inteira como faxineira e agora na aposentadoria não tá dando. Mas tá tudo bem, vou levando. Eu não pensei duas vezes. Paguei as compras dela, todas, e coloquei mais umas coisas na sacola. Ela começou a chorar e me abraçou, e falou algo que vai ficar na minha cabeça pro resto da vida. Obrigado, meu filho. Eu trabalhei 45 anos, todo santo dia. Nunca faltei um dia sequer. Achei que ia me aposentar e ficar tranquila, mas olha onde eu tô. Aquilo me destruiu, cara. Porque ela fez tudo certo, segundo o que a sociedade ensina. Trabalhou a vida inteira, foi honesta, nunca faltou, pagou seus impostos, esperou a aposentadoria e mesmo assim tá ali, passando dificuldade, aos 65 anos. E sabe o que eu percebi? Trabalhar duro a vida inteira não garante nada. Se você só trabalha para os outros, você vai chegar aos 60, 65, 70 anos dependendo de um sistema que não tá nem aí para você. Mas se você investe em si mesmo, se você desenvolve habilidades, se você cresce como pessoa, você cria uma vida onde você tem controle, onde você não depende de cartão ser aprovado ou negado. E aqui tá a verdade que vai doer. A maioria das pessoas está construindo a vida dos outros, não a própria vida. Trabalha 8, 10, 12 horas por dia construindo o sonho do patrão e esquece de construir o próprio sonho. Aí chega aos 50, 60 anos e pensa: cadê minha vida? O que eu construí? E é por isso que eu quero falar hoje sobre um livro que pode mudar completamente a forma como você vê sua vida. Porque não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar em você primeiro. É sobre você investir em si mesmo antes de investir nos outros. É sobre você finalmente construir sua vida, não a vida que te mandaram construir. Vamos falar do livro O Milagre da Manhã. E não é um livro sobre acorda às 5 horas e vai ser feliz. É sobre algo muito mais profundo que isso. Quem é Hal Elrod? Por que você precisa ouvir esse cara? Antes de entrar no método, você precisa saber quem é Hal Elrod, porque a história dele vai te dar contexto de por que esse livro existe. Hal tinha 20 anos. Dirigindo numa estrada, um motorista bêbado bateu no carro dele de frente a 110 km por hora. Hal foi arremessado a mais de 10 metros. 11 ossos quebrados, dano cerebral, seu coração parou por 6 minutos. Os médicos conseguiram reanimar, mas ele ficou em coma por 6 dias. Quando acordou, os médicos disseram: você provavelmente nunca mais vai andar. Hal tinha 2 escolhas. 1. Aceitar o diagnóstico e viver como vítima. 2. Recusar o diagnóstico e lutar. Ele escolheu a número 2. Em 1 semana, de pé. Em 1 mês, andando. Em 2 meses, correndo. Anos depois, palestrante internacional, autor best-seller, ultramaratonista, empresário. E sabe como ele fez isso? Não foi com força de vontade, não foi com um pensamento positivo, foi criando uma rotina diária que reprogramou completamente sua mente. E é essa rotina que ele ensina no livro. O problema é que ninguém fala. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer aceitar. Você não tem uma vida ruim por falta de oportunidade. Você tem uma vida ruim por falta de desenvolvimento. Deixa eu explicar. A maioria das pessoas acorda todo dia da mesma forma. Despertador toca, pula da cama, corre para o banheiro, café voando, trabalho. E passa o dia todo trabalhando para os outros, para o chefe, para a empresa, para os clientes. Chega em casa exausto. Liga a TV, rola o feed, dorme. No outro dia, mesma coisa. E assim por 20, 30, 40 anos. Você trabalha 8 horas por dia para os outros. Mas quantas horas por dia você trabalha para você? Para estudar, para crescer, para desenvolver habilidades, para investir em si mesmo? 0. E aí chega aos 50, 60 anos e tá como aquela senhora no mercado. Trabalhou a vida inteira, mas não construiu nada para si mesma. A solução:
O método Savers. Hal descobriu algo brutal. Se você dedicar a primeira hora do dia para você mesmo, tudo muda. Não a última hora, quando você está morto de cansado. A primeira hora, quando sua mente está fresca, quando seu corpo está descansado. E ele criou um método chamado Savers, salvadores de vida. São 6 atividades que você faz todo dia pela manhã. Cada uma leva 10 minutos. Total, 1 hora. Ah, mas eu não tenho 1 hora. Irmão, você tem 24 horas no dia. Se você não consegue separar 1 hora para você mesmo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Mas calma, se realmente não tiver 1 hora, Hal mostra como fazer em 6 minutos. 1 minuto cada atividade. Vamos aos Savers. S. Silence. Silêncio. 5 a 10 minutos de silêncio total. Meditação, respiração, oração ou simplesmente quietude. 0 celular, 0 TV, 0 barulho. Por quê? Seu cérebro passou 8 horas processando informação inconscientemente. Ele precisa de clareza antes de receber 1000 estímulos externos. Estudos de neurociência mostram que reduz cortisol em 30%, aumenta foco e concentração, melhora a tomada de decisão, reduz a ansiedade. É tipo limpar a mesa antes de trabalhar. Mente limpa é dia produtivo. A. Afirmações. Frases que você declara em voz alta sobre quem você quer ser. Exemplos. Eu sou disciplinado. Eu faço o que precisa ser feito. Eu invisto em mim mesmo todos os dias. Eu tenho controle sobre minha vida e minhas escolhas. Por que funciona? Neuroplasticidade. Seu cérebro acredita no que você repete. Se você passa anos dizendo eu não consigo, seu cérebro confirma isso. Mas se você afirma todos os dias eu sou capaz, seu cérebro busca provas disso. Não é mágica, é ciência. V. Visualização. Visualize seus objetivos como se já tivessem acontecido. 5 a 10 minutos imaginando em detalhes como será seu dia, como você vai reagir aos desafios, como você vai se sentir ao atingir suas metas. Por que funciona? Atletas olímpicos fazem isso, CEOs fazem isso, cirurgiões fazem isso antes de operar. Porque quando você visualiza, seu cérebro ativa as mesmas áreas que ativaria se estivesse realmente fazendo. Você está treinando mentalmente para o sucesso. E. Exercício. 5 a 10 minutos de movimento. Alongamento, yoga, corrida, flexão, polichinelo, qualquer coisa. Por que funciona? Exercício matinal muda sua química cerebral. Aumenta dopamina, motivação, aumenta serotonina, bem-estar, aumenta endorfina, energia, aumenta a oxigenação cerebral. Você não precisa virar atleta, só precisa acordar o corpo de verdade. R. Leitura. 10 páginas de um livro de desenvolvimento, negócios, biografia. 10 páginas igual 10 a 15 minutos. Por que funciona? 10 páginas por dia igual 3.600 páginas por ano, igual 12 a 18 livros por ano. Warren Buffett lê 500 páginas por dia. Bill Gates lê 50 livros por ano. Líderes são leitores. Enquanto todo mundo está no TikTok, você está aprendendo com os melhores. S. Escrita. 5 a 10 minutos escrevendo. Pode ser diário de gratidão, objetivos do dia, ideias, reflexões. Por que funciona? Escrever organiza o pensamento caótico, torna o abstrato concreto. Estudos mostram que quando você escreve seus objetivos, a probabilidade de alcançá-los aumenta 42%. Além disso, escrever libera emoções e clareia a mente. Como começar sem falhar? A maioria das pessoas falha porque tenta fazer tudo perfeito no dia 1. Aqui está o segredo. 1. Comece ridiculamente pequeno. Não tente 1 hora no dia 1. Comece com 6 minutos, 1 minuto cada atividade. É tão pequeno que é impossível falhar. Depois de 1 semana, aumente para 10 minutos. Depois de 1 mês, vá para 30 minutos. Depois de 2 meses, 1 hora completa. 2. Coloque despertador longe da cama. Se está do lado, você aperta a soneca. Se está longe, você tem que levantar. 3. Escove os dentes imediatamente. Seu cérebro interpreta isso como o dia começou. 4. Beba 500 ml de água. Seu corpo passou 8 horas sem água. Está desidratado. A água acorda o metabolismo na hora. 5.
Vista a roupa de exercício antes de dormir. Elimina a fricção. Quando acordar, já está pronto. 6. Tenha um parceiro de accountability. Fiz os savers hoje. Manda print. Competição saudável funciona. Por que isso importa para você? Lembra da senhora do mercado? 45 anos trabalhando. Nunca investiu em si mesma. Só trabalhou para os outros. Resultado? Aos 65 anos, cartão negando no mercado. Agora imagina se, durante esses 45 anos, ela tivesse dedicado 1 hora por dia para ela mesma. 1 hora estudando, 1 hora se desenvolvendo, 1 hora criando habilidades, 1 hora construindo algo para ela. 45 anos vezes 365 dias vezes 1 hora igual 16.000. No final das contas, tudo se resume a uma decisão. Você vai construir a vida dos outros ou a sua vida? Porque, olha, o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 5 anos, você vai ter 5 anos a mais. Isso é certeza. A pergunta é, você vai ter 5 anos mais velho ou 5 anos melhor? Porque se você fizer nada diferente, se você continuar acordando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, daqui a 5 anos você vai estar exatamente no mesmo lugar, ou pior. Mas se você começar hoje, se você dedicar 1 hora por dia para você mesmo, se você investir em você antes de investir nos outros, daqui a 5 anos, você nem vai reconhecer a pessoa que você era. Então, o desafio é simples. Amanhã, acorde 1 hora mais cedo. Faça os 6 minutos dos savers. 1 minuto de silêncio, 1 minuto de afirmações, 1 minuto de visualização, 1 minuto de exercício, 1 minuto de leitura, 1 minuto de escrita. É tão pequeno que não tem desculpa. E repita por 30 dias, porque eu garanto, se você fizer isso, sua vida vai mudar. Não porque o livro é mágico, mas porque você vai mudar. E quando você muda, tudo muda. Não seja a pessoa que trabalhou a vida inteira para os outros e chegou aos 60 sem nada. Seja a pessoa que investiu em si mesma todo dia e construiu uma vida de liberdade. A escolha sempre foi sua. Agora vai e faz.